Olá, verdadeiro e verdadeiro rubro-negro. Eu tento ser humilde, mas o meu Mengão malvadão não deixa. Bom, vamos bater um pai-bola aqui do jogo de ontem. A meu ver, antes de mais nada, eu tô puto com o resultado. Porque por ser Flamengo, flamenguista e carioca da gema, eu quero que sempre o malvadão ganhe. Ponto. Isso não quer dizer que eu não esteja puto, assim como você, boladão. Porém, vamos aqui ter mais uma análise racional. Do contrário que todo mundo diz, que o Flamengo foi mal, que jogou mais uma vez mal, eu discordo que o Flamengo jogou mal. É claro, gente, você tem que botar uma coisa na cabeça de vocês. O time voltou antes, estamos no período de pré-temporada, o time só estará nos seus cascos lá no começo de março ali, março, entre março e começo de abril. Vocês têm que ter isso em mente. Os campeonatos começaram mais cedo esse ano, mas o time só vai conseguir realmente estar fisicamente e em ritmo, entrosado, com Paquetá, com tudo lá. Vamos torcer para que pelo menos até o fim de fevereiro, começo de março já esteja. Tá? E se a gente olhar friamente para o jogo, o Internacional não jogou nada, foi uma bola que eles conseguiram ali num contra-ataque, seguiram o espaço e fizeram o gol, que é natural para um time que pressiona, tá? Mas o Flamengo pressionou o tempo todo, o Flamengo teve ali quase 70% de posse de bola, tudo bem, muitas vezes dessa posse de bola do Flamengo é um arame liso, cerca, não espeta ninguém. Mas no caso de ontem, os caras botam um caminhão ali atrás. Todo mundo que vem jogar com o Flamengo, seja quem for, eles jogam numa retranca desgraçada, um jogo feio. Tá um jogo horroroso. Por isso que esses times brigam para não cair. Porque eles nunca vão conseguir ganhar nada, vão ser sempre medíocres. Então, vocês têm que ficar ligados nisso. Vários momentos do jogo, o Flamengo com a bola no campo deles, da intermediária para frente, eles com os 10 jogadores dentro da grande área. Tá? Então, o problema do Flamengo não é nem em si a falta de ritmo e a questão física que não está longe do 100%, mas principalmente de um centroavante diferenciado. Eu tenho falado isso. Muitas vezes a bola circula ali na área, ela é cruzada rasteiro, cruzada no alto, não pega em ninguém, não passa por ninguém. O Pedro fica lá mal colocado, o Pedro entra mais é uma inércia. Eu não tô aqui para falar mal do rapaz, não é isso. A gente tem que ter um cara, estilo Gabigol, Prime Gabigol lá em 2019 a 2022, um cara que faça a diferença. Mas aí eu tenho que ficar ouvindo influência dizer que o staff de futebol disse que o Marcos Leonardo não tem o estilo do Pedro. O cara, ele se engana e quer enganar a gente, tá? Eu mudo meu gênero se alguém me comprovar que o Marcos Leonardo tem o estilo do Pedro. Ele frequenta a área como o Pedro, mas ele não tem nada a ver com o Pedro. Então, se não é o Marcos Leonardo, traz um outro jogador. O Flamengo precisa urgente de um centroavante. E não é ponta, centroavante. Um cara assim, paga 25 milhões de euros num, 32 milhões de euros num ponta, paga 40 milhões de euros num meia. Tá na hora de investir entre 30 a 40 milhões de euros num centroavante que preste. O Pedro, até por ele ter um estilo banheiro nos 80, nos 90, ele não tem o estilo, ele sem a bola ele não consegue, ele até tenta. O rapaz até tenta, mas é dele, ele é limitado nesse quesito. Ele não consegue, é o ruim. E quando ele entra em campo, parece que o Flamengo joga com -1, todo mundo tem que correr por ele. Entendeu? Então não dá. Enquanto a gente ficar nessa, Pedro, a gente vai ver aí, a bola circula, vai não ter aquele cara diferenciado para meter aquela bola, dar aquele chutinho, tirando do goleiro, tirando da zaga, cercado por 3, por 4. Não tem. Eu falo centroavante. Você viu lá um centroavante limitado, Borré? É um cara limitado. É só você ver o número de gols dele na carreira. Jogador limitado, comum, mais do mesmo. Você viu o drible que ele deu no Léo Ortiz? E fez o gol? Então, e o nosso centroavante? Que nem na bola, mal na bola toca. E eu não tô aqui para menosprezar o rapaz. Eu estou falando aqui uma questão racional para um time ficar mais competitivo. Porque eu tenho certeza que se nós tivéssemos um centroavante que preste, tá? Bom, acima da média, né? Assim como nós temos meio-campos, pontas, a gente tinha, essa bola estava entrando. Vai por mim, se contratar um cara como o Marcos Leonardo, se tivesse aí até o Caio Jorge, que eu acho inferior ao Marcos Leonardo,
A gente não estava passando por esse perrengue de empate e perdendo. Tava ganhando, nem que seja por um gol. E eu tenho certeza que o Flamengo não jogou mal, sabe por quê? Por devido ao volume de jogo que implementou. E se o Flamengo ganhasse esse jogo, essa gente hipócrita, leviana, jornalistas, influencer, parte dela, né, não estariam falando com esse discursinho que jogou mal, com aquelas perguntinhas lá na coletiva. Eles estariam tudo com a língua no cu ou babando, elogiando a vitória. Então eu não posso dar uma opinião com base no que eu quero, no meu achismo, com aquilo que eu quero que aconteça, e me ocultar dos fatos, certo? Esse é o problema. As pessoas se ocultam dos fatos e falam, mas que eu quero que o Flamengo seja assim. Eu quero que o Pedro jogue assim e toda vez assim. Eu quero que o Pedro seja. Eu quero que o jogador. A Cebolinha tem que ser titular. O Cebolinha tem. Por quê? O Cebolinha ontem não jogou porra nenhuma. Mais uma vez ciscou. É um verdadeiro cisca-galinha esse cara. Quando o Samuel Lino entrou, o time melhorou. Aí nem ficava falando do Varela. Aí você vê como os caras são levianos. Aí o Varela entrou, mudou. Parece que o jogo todo só foi do lado direito. O Samuel Lino entrou, o time melhorou. As jogadas dele de perigo foram muito mais do que as jogadas do Cebolinha, que só tem uma jogada, corta pro meio, bate. Corta pro meio, bate. E corre olhando pro chão. Aí vai chutar a bola, ele tem que ver a posição do goleiro para antes dele chutar a bola para ele bater. Aí ele vai igual um trem, aí ele não olha, aí sai e chuta. Ou seja, ele vai no instinto. Pum. Bom, agora se você acha... Então, a questão é essa. A gente precisa de um centroavante. Enquanto não contratar um centroavante diferenciado, mesmo depois dos cascos 100%, a gente vai meter gol, mas vai ter aquela coisa de construir volume, que isso é prática do Flamengo, construir muito volume, e na hora de concluir gol, deixa a desejar.